Atos capítulo 12, versículo 1 em diante. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Atos 12, versículo 1 em diante diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isto aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado por 2 algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente, sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. Até aqui, vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, porque de um modo especial o Senhor tem nos alcançado com teu amor. Obrigado, Deus, porque apesar de nós não merecermos, o Senhor tem nos amado, tem nos perdoado, tem feito conosco coisas tremendas, Deus, coisas que nós muitas vezes nem percebemos, mas o Senhor está agindo em nosso favor. Obrigado, Deus. Pai, nesta noite mais uma vez nos prostramos diante da tua santidade, do teu poder, da tua majestade, Senhor, e pedimos: continua falando conosco, continua, Deus, nos ensinando. Senhor, continua nos edificando, nos capacitando, Pai, para que não sejamos apenas meros religiosos, mas teus filhos, Pai, na prática, homens e mulheres cheios do teu poder, da tua unção, cheios de fé, de ousadia, Pai. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Os que concordam com essa oração, digam amém. Amém. Pode sentar, por favor. É uma passagem muito conhecida, mas nós podemos aprender muito nesta noite, através daquilo que Deus há de falar em cada um dos nossos corações. Você crê nisso? Diga: eu quero aprender. Amados, Pedro havia tido muitas experiências com Deus. Pedro passou um tempo em que ele negou Jesus, que ele se afastou do Senhor, que ele teve medo e permitiu que o medo o dominasse e o afastasse do Senhor. Chegou ao ponto de negá-lo. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu, ele se levantou, ele recebeu o perdão do Senhor. A Bíblia diz que ele se encheu do Espírito Santo, se encheu do poder de Deus, juntamente com outros irmãos no dia de Pentecostes. Está escrito em Atos capítulo 2. Amados, Pedro é aquele homem que já havia sido tremendamente usado pelo Senhor para curar, para operar sinais e prodígios na vida de muitas pessoas. A Bíblia diz que até mesmo quando Pedro passava a sua sombra, curava pessoas, amados. Pedro foi aquele que juntamente com João chegou à porta do templo. Havia um homem paralítico, coxo, e lá Deus o usou juntamente com João para que aquele homem fosse curado. Pedro, queridos, foi aquele que já havia sido preso anteriormente, havia sido, na verdade, agredido, ameaçado, afrontado, e continuava firme. Diga: firme. Ele continuava firme com Deus, continuava firme na fé, continuava firme na ousadia, na intrepidez, no compromisso com o reino de Deus. Ele permanecia firme na presença de Deus. Diga: na presença de Deus. Amados, Pedro já havia visto muitas pessoas se converterem, inclusive Paulo, famoso Saulo de Tarso, e tantos outros mais. Pedro já havia visto muitas pessoas
durante aquele tempo, amados, do início da igreja, Pedro foi uma das colunas da igreja primitiva. Pedro, queridos, havia tido muitas experiências com o Senhor, poderosas experiências. A Bíblia diz que Pedro já havia caminhado sobre as águas com Jesus. Pedro havia visto Jesus curar, e ele mesmo já havia curado pessoas. Repito, Pedro havia visto milhares e milhares de pessoas se converterem em um só dia, em um só culto. E agora, amados, Pedro, que já havia passado por tantas situações, visto tantas coisas tremendas, de repente se encontrava ele agora preso e condenado à morte. Aqui a Bíblia diz que o rei Herodes já havia mandado prender a muitos, matado a muitos, inclusive a Tiago, irmão de João. E quando o rei Herodes percebeu que os judeus religiosos, os membros do Sinédrio, os membros lá da seita dos saduceus, dos fariseus, ele viu que aqueles judeus ficaram felizes porque ele havia matado aqueles que eram chamados do caminho, os cristãos, os pequenos cristos. E então Herodes se levantou e falou: puxa vida, eu vou prender a Pedro e vou matá-lo também. E foi isso que o rei Herodes fez, amados. Veja o versículo 2, diz: mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E isso aconteceu nos dias dos pães asmos, época da Páscoa, que precedia a Páscoa. A Bíblia diz então, amados, que esta era a situação de Pedro nesse momento. Humanamente falando, as coisas para Pedro não estavam legais, não estavam boas. Talvez Pedro estivesse passando a pior época da sua vida. Talvez Pedro nunca havia passado por essa situação. Em outra ocasião ele ficou preso, mas ele era um preso meio que temporário, né? Passaram-se os 5 dias da prisão temporária e colocaram Pedro para fora. Eu estou falando 5 dias aqui apenas para vocês ligarem uma coisa a outra, porque existe no nosso Código Penal a prisão temporária, preventiva. Então ele passou um tempo muito curto e, na verdade, machucaram Pedro, agrediram Pedro em outra ocasião e falaram: olha, não fale mais do nome de Jesus, e soltaram Pedro. Mas agora não, amados. Pedro estava preso e já estava sobre ele uma sentença de morte. Pedro estava preso e agora era considerado por Herodes, né, alguém assim que devia morrer e que ele não podia arriscar que Pedro fugisse. Por isso ele estabeleceu inclusive estes guardas aqui, cerca de 16 guardas, para prender e guardarem um homem. 4 vezes 4, 16 é a continha básica aqui, é isso, pastor João? 16 guardas prendendo um homem, armados, espadas, algemas, um de um lado, outro do outro. Não era um tempo legal para Pedro, amados. Mas uma coisa interessante, que Herodes estabeleceu a prisão e uma sentença de morte sobre a vida de Pedro. Mas, amados, Pedro ainda não havia vivido o que Deus havia preparado para ele. Pedro não havia vivido ainda ou cumprido os propósitos que estavam no coração de Deus para a sua vida. E isso fez a diferença na vida de Pedro e vai fazer a diferença na tua. Aleluia, podem dizer aleluia? Amados, assim como Davi, antes de Davi ser reconhecido rei sobre Israel, sobre Judá, Deus o havia estabelecido, Deus o reconheceu. Também Pedro era não alguém nomeado pelo Sinédrio, pela autoridade judia da época. Pedro não foi alguém nomeado pelo governo romano e muito menos pelo rei Herodes. Não havia sido o governo romano que havia estabelecido Pedro como apóstolo. Não foi o rei Herodes que disse: olha, você vai ser coluna da igreja. Não foi o Sinédrio. Não foram, amados, os líderes religiosos, mas havia sido Deus. Diga, foi Deus.
Queridos, havia sobre Pedro uma constituição espiritual, como há sobre nós também, como aprendemos no domingo. Pedro possuía, além da sua identidade, queridos, como judeu, como cristão, como aquele que pertencia ao caminho, ele tinha uma identidade espiritual. Ele era filho de Deus, era alguém convertido, era alguém nascido de novo, era alguém cheio do Espírito Santo, era alguém cheio do poder. Havia uma constituição espiritual sobre Pedro, assim como há sobre cada uma das nossas vidas. Quantos creem? Diga: eu creio. Diga: há uma constituição espiritual como filho de Deus sobre a minha vida. Você foi constituído, você foi nomeado. O Senhor Deus te nomeou, te constituiu espiritualmente como filho dele. O Senhor te marcou, o Senhor colocou em você o selo do Espírito Santo. Você foi selado, meu irmão. Você foi selada, minha irmã. Há sobre você o selo do Espírito Santo, o selo da promessa. O Senhor Deus olha para cada um de nós e nos vê homens e mulheres constituídos pelo seu poder como filhos. Amém, queridos? E assim como Pedro não havia sido preparado por Deus para morrer naquele tempo, porque havia propósito no coração de Deus. Entenda, há propósito de Deus também sobre as nossas vidas, e também nós vamos viver tudo aquilo que está no coração de Deus. Amém? Queridos, ele, repito, não era o que para muitos ele, na verdade, todos pensavam que era. Alguns pensavam apenas: Pedro, um pescador, ou um ex-pescador, ou um pescador velho, ou Pedro é um ignorante. A palavra diz indouto, é mais ou menos isso. É um indouto, um iletrado, um semi-analfabeto. Para muitos, queridos, Pedro era um simples pescador, um velho pescador, um homem douto, um homem que não tinha nada, não era ninguém. Amados, mas Deus o havia constituído como seu filho, como seu apóstolo. Deus constituiu Pedro como seu filho, ungiu, capacitou através do seu poder e estabeleceu sobre a vida de Pedro propósitos, assim como estabeleceu sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você crê nisso? Queridos, assim também nós, como filhos de Deus, fomos estabelecidos para viver os propósitos de Deus. Herodes quis matar Pedro para agradar os judeus daquela época, mas a vida de Pedro, assim também como a nossa vida, a vida de Pedro estava nas mãos de Deus, e a nossa também está. Amém? Queridos, não importa o que os outros pensam a teu respeito. Que será que diziam de Pedro? Ih, Pedrão já era, está preso, bem preso, 16 soldados o guardando. Ei, já saiu o decreto, o rei Herodes assinou, vai morrer amanhã. Amados, era isso que estava, que nós estamos dizendo para vocês entendam. Já havia saído a sentença. Talvez os, entre aspas, amigos de Pedro, os colegas, vizinhos, os conhecidos, já tinham, desistido e achado: Pedro já era, desta ele não sai. O rei Herodes assinou a sentença, o juiz já disse. Talvez você também esteja aos olhos humanos debaixo de alguma sentença de morte, de fracasso, de dor. Queridos, Herodes havia determinado: ele vai morrer, eu vou prendê-lo, vou guardá-lo, e já que todo mundo gostou do que eu fiz com Tiago, eu vou fazer também com Pedro. Queridos, não importa o que os outros pensem ou planejem a nosso respeito, não importa o que os outros querem fazer com você, ou por você, ou contra você, não importa. Não é este o motivo, não pode ser esse o motivo da tua preocupação. Isso não pode tirar o teu sono, isso não pode abalar as tuas estruturas. Isso não pode, você não pode permitir que nada do que os outros pensem a teu respeito, do que desejem para você, do que falem de você, daquilo que acham que vai acontecer com você, você não pode permitir que isso abale a tua estrutura espiritual, porque há uma constituição poderosa do Senhor sobre a tua vida.
precisamos saber, amados, que o que nós precisamos fazer e estar é na presença de Deus. Pedro estava na presença de Deus, isso que importava. Pedro não se deixou abater. A Bíblia diz que Pedro permaneceu firme na fé. Diga: firme na fé. Amados, nós precisamos estar firmes na fé. Aconteça o que acontecer. Queridos, dias difíceis todos nós enfrentamos. Não importa, queridos, até mesmo aquilo que já aconteceu de bom ou de ruim, o que nós precisamos saber é que Deus cuida de nós. Ele cuida e cuidará de nós, amados. Queridos, Ele nos fará viver o que Ele planejou para nós e ninguém poderá impedir. Amém, amados? A Bíblia diz, não é o pastor que está dizendo, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: operando Ele, ninguém impedirá. Operando Deus, Herode não impede. Operando Deus, Lula não impede, Dilma não impede, Alckmin não impede, governador nenhum impede, senador não impede, juiz não impede, promotor não impede. Operando Deus, quem? Quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Herodes queria matar Pedro, mas Deus não queria que ele morresse. Estava nos planos de Herodes mantê-lo preso naqueles dias e matá-lo, mas não fazia parte dos planos de Deus isso. Deus não se importa com os planos que fazem a nosso respeito, porque Ele tem os dele. E os planos de Deus são melhores, amados, inclusive do que os nossos mesmos. A Bíblia diz que os planos de Deus são mais elevados, são mais sublimes, são planos perfeitos, são planos de paz para nós, para nos dar um futuro. Amém, queridos? Queridos, nós podemos até sermos presos como foi Pedro. A Bíblia diz que Pedro foi preso e estava bem guardado, mas Deus levantou pessoas. Escute o que eu vou te falar agora. Isso é algo tremendo, amados. Deus levantou pessoas para orarem por ele. A Bíblia diz o seguinte, capítulo 12, versículo de número 5: Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, queridos, pertencia à igreja. Pedro tinha vínculo com a igreja, ainda que recém-nascida igreja chamada primitiva. Pedro, queridos, tinha compromisso com Deus, com o reino de Deus, e tinha vínculo com a igreja, era submisso à visão que Deus havia dado à igreja. E esta mesma igreja, amados, foi quem intercedeu por ele, foi quem chorou por ele, foi quem Deus usou para mudar a história de Pedro, amados. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a... Por isso nós precisamos estar na igreja. Igreja, isso é coisa de homens. Eu fico em casa, eu oro em casa, eu leio um versículo, canto uma música, coloco no carro. Eu não preciso de igreja. Precisa, nós precisamos da igreja. Mais do que a igreja precisa de nós precisamos da igreja. Nós precisamos estar na casa de Deus. Nós vamos ter vínculo com a igreja. Você que nos assiste, não estou dizendo que é esta igreja local, mas você está vinculado a uma igreja que prega a palavra de Deus, está submisso a uma visão ministerial de alguém, daquele que Deus constituiu. É necessário ter vínculo, é necessário estar debaixo, é necessário estar debaixo do cuidado, da oração, da bênção de uma igreja. Amém, amados? Deus levantou a igreja para orar por Pedro. Diga: Deus levantou a igreja. Deus levantou a igreja para orar. Mas a igreja naquela época tinha 50 mil pessoas. Era a igreja primitiva, estava começando. Na verdade, a igreja se reunia aqui em casas. Eu não acredito que fosse mais do que a quantidade de membros que nós temos aqui nessa igreja. Sabia disso? Eu acho que talvez nem a metade. Eles se reuniam em casas. E é difícil achar uma casa que caiba, né? Mais de 100 pessoas. É difícil, né, pastor? Eles estavam orando numa casa, eles estavam clamando juntos. Era a igreja. Porque se reuniram em nome
de Jesus, porque clamaram, estavam debaixo da direção do Senhor e dos líderes que Deus havia colocado sobre a igreja, amados. Amados, a Bíblia diz, entenda uma coisa, não é esta igreja que está dizendo, não é o pastor Araújo que está dizendo, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra quem? Contra a igreja, amados, o corpo de Cristo. Amados, Atos capítulo 12, versículos 6 e 8, diz assim: na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, para matá-lo aqui, viu, queridos? Apresentá-lo morto, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente, há uma versão que diz: de um momento para o outro, um anjo do Senhor apareceu um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as algemas. Queridos, na noite anterior, quantas horas será que era o momento que o anjo apareceu antes de ser o horário oficial que ele iria morrer? A Bíblia não fala. Na noite anterior, talvez isso fosse 22 horas, talvez fosse meia-noite, talvez 1h da manhã, não sei, a Bíblia não diz exatamente, mas fazia parte da noite anterior ao dia que ele morreria, ao dia que iriam cumprir a sentença de morte sobre ele. A Bíblia diz que de repente, de um momento para o outro, o anjo do Senhor apareceu, amados. E aí chamo-lhe a atenção para a seguinte expressão: resplandeceu uma luz na prisão. Diga, brilhou uma luz na prisão. Diga, nas trevas. Amados, ainda que a gente ande em lugares de trevas, de escuridão, de dor, de sofrimento, de choro, de lágrimas, de abandono, de desprezo, de solidão, amados, ainda que nós sejamos acometidos, agredidos, aviltados, queridos, por enfermidades, por pessoas, por situações, por problemas, por lutas, adversidades, nós precisamos crer, queridos, se nós estivermos firmes com o Senhor, na presença de Deus, de um momento para outro, a luz do Senhor brilhará, aonde quer que nós estejamos, o poder dele se manifestará em nosso favor. Quantos crentes não creio? Ainda que estejamos vivendo ou possamos viver dias escuros. Esses dias eu falei de dias acidentados, a pastora Ana falou de dias verdes, mas a gente já passou desse nível. A gente está vivendo dia cinza, a gente acha que está ruim, de repente escurece mais ainda, e aí passam a ser dias escuros, de densas trevas, dias de dores, de solidão, de prisão, mas ainda assim nós podemos declarar em fé: o poder de Deus vai fluir em meu favor. Nós podemos declarar que o poder de Deus fluirá sobre as nossas vidas em nosso favor, aonde quer que nós estivermos, queridos. Não é o lugar físico que fará diferença. Mas eu estou na pior. Quanto mais trevas, mais forte vai brilhar a luz do Senhor ao teu redor, e você verá uma grande luz. Amém? A Bíblia diz que resplandeceu uma grande luz. Há uma outra passagem, Atos 16:30, por aí, estava Paulo e Silas também presos numa cadeia, num cárcere interior, lugar de morte, de umidade, lugar de perigo, de doença, de solidão, de desprezo, de vergonha. E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam e oravam ao Senhor, de repente também, de um momento para outro, sobreveio o Espírito Santo naquele lugar. O poder do Senhor agiu em favor deles e sacudiu os alicerces daquela prisão, e as cadeias se abriram, amados. Deus agiu, o poder do Senhor fluiu naquele lugar. Não importa se é prisão, não importa se é hospital, não importa se é lugar de trevas, de abandono, não importa se é lugar de choro, se é manicômio, não importa, o poder de Deus agirá em teu favor. Aleluia, diga aleluia.
Deus fluiu naquele lugar. E contrariando todas as expectativas de Herodes, dos judeus e das demais pessoas daquela época, porque a notícia correu: Pedro vai morrer, Pedro está preso e tem 16 soldados guardando, ele está frito, não tem como ele sair de lá, não tem como nenhum de nós fazermos alguma coisa por ele. Não tinha, amados. O que eles podiam fazer, o que a igreja podia fazer? Orar. Eles oraram, e foi através da oração que Deus agiu, foi através da oração que o poder de Deus veio sobre Pedro. E a Bíblia diz, amados, que o poder de Deus foi tão grande, queridos, que as algemas caíram as algemas. O poder de Deus fez com que aquilo que prendia Pedro, que estava mais próximo dele caísse, se rompesse. Diga: vai cair por terra, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está próximo de mim e que está me prendendo, diga: vai cair por terra, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Contrariando todas as expectativas, a Bíblia diz que Pedro foi liberto pelo poder de Deus. A história não acabou aí, você pode continuar lendo na tua casa. Mas interessante é que não passaram muitos dias daquele dia, porque Pedro foi liberto, foi solto, mas Herodes, esse rei Herodes, o bambambam, aquele que havia determinado uma sentença de morte sobre a vida de Pedro, não passado muito tempo, sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu. Ele queria matar a Pedro, mas quem morreu foi ele, amados. Entenda uma coisa, queridos: Deus é o Deus de mudança, Deus é o Deus de transformação. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você vai viver, não importa a condição que está ao teu redor, o que importa na tua vida é: você é filho de Deus, você é mais do que vencedor. Você tem o mesmo Espírito Santo que tinha Pedro. O mesmo Espírito Santo que encheu Pedro já tem enchido a tua vida. O mesmo poder que agiu em favor de Pedro vai agir em teu favor. Quantos creem nisso? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu vejo, eu creio que nesta noite o Senhor quer nos encher de uma porção nova do seu Espírito. Eu creio que Deus nessa noite quer fazer algo novo na tua vida, meu querido, minha querida. Se você deseja receber uma porção nova do Espírito Santo, deste poder que vem dos céus sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre essa situação adversa que porventura talvez você esteja vivendo, se você quer receber este poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as situações que você está vivendo, que talvez você vai viver, eu te convido, sai do teu lugar. Eu quero orar por você. O poder de Deus está aqui. O Espírito Santo está neste lugar. Ele está aqui. Quando tudo diz que não, aleluia, eu creio, Deus. Tua voz me encoraja a prosseguir. Aleluia, a voz do Senhor. Quando tudo diz que não,
lhes concedia que falassem. O Espírito Santo está aqui. O mesmo Espírito que encheu a vida de Pedro, de João e de tantos outros está aqui. Ele vai te encher, ele vai te encher. Deixa ele te encher, deixa ele encher, deixa ele encher, deixa ele encher você. Enche o Espírito Santo cada um de nós. Enche aqui no altar, enche os ministros, enche os pastores, as mulheres, os homens, os oficiais, os jovens. Espírito Santo, tu és bem-vindo para nos encher do teu poder. Poder de Deus venha sobre nós, venha sobre nós, assim como veio sobre Pedro, assim como encher da tua presença. Encha do Senhor, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e age em nosso favor, age em nosso favor. Venha o teu poder sobre as famílias, sobre os casamentos, sobre os filhos, sobre as finanças, sobre a saúde, onde havia enfermidade, que haja cura agora. Espírito Santo, Espírito de cura, vai curando agora os enfermos, em nome de Jesus. Onde houver enfermidade, que haja cura. Onde havia dor, que haja refrigério. Onde havia tribulação, desespero, que haja refrigério, que haja paz agora. Eu libero o poder de Deus sobre a tua vida e declaro que você está sendo cheio, 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 cheio do poder de Deus. Receba alegria. Você estava sendo cometido de uma tristeza que não sabia de onde vinha. O diabo se levantou para colocar tristeza no teu coração, para te animar você. Mas assim diz o Senhor, eu tiro essa tristeza e coloco a minha alegria. Você sorrirá, você se alegrará na minha presença. Muitos não entenderão, mas você declarará: eu estou cheio, cheio, cheio do poder de Deus. A alegria do Senhor, a tua força é. Receba alegria, receba a alegria do Senhor. O Senhor te levou nesta noite com som de alegria. Em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor vai fazer resplandecer uma grande luz ao teu redor, e toda circunstância contrária vai cair por terra. Em nome de Jesus, receba. Levanta a tua mão e diga: eu recebo. Em nome de Jesus, o Espírito Santo, o poder de Deus está sobre mim para operar grandes coisas. Eu declaro, em nome de Jesus, sou cheio da alegria do Senhor, pois ela é a minha força. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, diga glória a Deus.